Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das promessas mais fascinantes da fé cristã, que é a esperança na volta de Cristo. É uma jornada que começa, olha só, com a humilhação da cruz, um evento que já ficou para trás na história, e nos leva direto para a glória da coroa, que é a promessa do retorno de um rei. Vamos entender o que isso realmente significa? E para a gente desvendar essa promessa, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ligar os pontos entre a cruz e a coroa. Depois, vamos ver por que o retorno de Cristo é, na verdade, um evento em duas fases bem distintas. A gente vai entender o que é o arrebatamento e o que é a segunda vinda. E, o mais importante de tudo, como é que essa esperança toda transforma a nossa vida hoje, agora, nos colocando diante de uma escolha final: salvação ou juízo. Então, vamos começar pelo alicerce de tudo, né? A jornada da cruz até a coroa. A ideia central aqui é bem simples, mas é de uma força tremenda. O jeito como Deus cumpriu as promessas no passado é a nossa garantia total de que Ele vai cumprir as promessas que fez para o futuro. Olha, este versículo em Tito é tipo a nossa bússola para essa conversa. Percebe que ele fala de dois momentos? Primeiro, a bem-aventurada esperança e depois o aparecimento da glória. Guarda bem esses dois conceitos, porque eles são a chave para a gente destravar todo esse entendimento sobre a volta de Cristo. E aqui está o coração da nossa confiança. A primeira vinda de Cristo, a sua morte na cruz, nada disso foi por acaso. Foi o cumprimento literal de centenas de profecias antigas. A lógica aqui é de arrepiar. Se Deus foi tão fiel a ponto de cumprir cada detalhezinho da profecia da cruz, ele vai ser igualmente fiel para cumprir a profecia da coroa. A cruz, então, não é só um fato histórico. Ela é o selo de garantia do nosso futuro. Agora a gente entra num ponto que, olha, causa muita confusão, mas que é absolutamente crucial entender. A volta de Cristo acontece em duas fases diferentes. E compreender essa distinção, isso muda tudo. É fundamental a gente entender isso aqui. Não estamos falando de duas vindas diferentes, não. É um único evento, o segundo advento, mas que se desenrola, sabe, em duas etapas com um espaço de tempo entre elas. Primeiro vem o arrebatamento e um tempo depois a aparição gloriosa. Pensa assim, é um evento só, mas em dois atos. E as diferenças entre essas duas fases são gigantescas. O arrebatamento é um evento focado na igreja, algo que acontece de forma secreta, nos ares, com propósito de resgate e recompensa. Já a segunda vinda, essa é um evento público para o mundo inteiro ver, com Cristo voltando fisicamente para a terra. O propósito, juízo e o estabelecimento do seu reino. São dois momentos com naturezas e objetivos completamente diferentes. Certo. Com essa distinção bem clara na cabeça, vamos focar agora na primeira fase, o arrebatamento. É exatamente a isso que o apóstolo Paulo chamou de a nossa bem-aventurada esperança. Tá, mas o que é o arrebatamento, afinal? Bom, é o evento que pode acontecer a qualquer momento, por isso a palavra iminente, em que Cristo desce até as nuvens para se encontrar com a sua igreja. E o objetivo é muito claro, é uma operação de resgate dos crentes, tirando-os da terra antes de um período terrível, a grande tribulação que virá sobre o mundo. Esse versículo em Tessalonicenses nos dá um retrato de como isso vai rolar. Primeiro, os que morreram crendo em Cristo ressuscitam. Logo em seguida, os crentes que estiverem vivos são arrebatados, levados para encontrar o Senhor. E aí vem a promessa que é o centro de tudo. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Fim, é a certeza da companhia eterna. As implicações disso para a vida de uma pessoa são transformadoras. Imagina só, os mortos em Cristo voltam à vida, e quem está vivo é instantaneamente transformado. Nossos corpos, que são tão frágeis e limitados, se tornam corpos gloriosos e imortais. É nesse momento também que as recompensas pelo serviço feito aqui na Terra são entregues. É, literalmente, uma mudança completa de existência. Muito bem. Agora, vamos pular para a segunda fase, a glória da segunda vinda. Se o arrebatamento é um evento, digamos, mais íntimo e secreto para a igreja, a segunda vinda é um espetáculo público, global, é o retorno do rei para que todos vejam. A segunda vinda é exatamente isso, o retorno visível, físico e glorioso de Cristo ao planeta Terra. Dessa vez não tem nada de secreto. A Bíblia é clara, todo olho o verá. E o propósito é duplo. Primeiro, executar juízos sobre as nações que se rebelaram e segundo, estabelecer o seu reino de 1000 anos aqui mesmo, na Terra.
A imagem que o livro de Apocalipse pinta aqui não é a mais a do cordeiro que foi para o sacrifício, não. É a do rei conquistador. Ele volta num cavalo branco, com o título de fiel e verdadeiro, e a descrição é fortíssima. Em justiça, ele julga e guerreia. A era da graça deu lugar à era do governo. As consequências desse retorno são cataclísmicas. Vai haver um julgamento das nações, uma retribuição àqueles que conscientemente rejeitaram a Deus. A profecia diz que os pés dele vão tocar de novo o Monte das Oliveiras, lá em Israel. Esse evento marca o fim da era como a gente conhece e o começo do seu reinado físico, visível sobre o mundo inteiro. Ok. Mas e daí? O que essa informação toda significa para a gente hoje, na prática? Isso nos leva ao ponto talvez mais importante, o chamado à vigilância. Porque essa doutrina toda não existe só para satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro, mas sim para transformar radicalmente o jeito que a gente vive no presente. E aqui está um erro que muita gente comete: achar que essa bem-aventurada esperança é um convite para a gente sentar e ficar esperando as coisas acontecerem. É exatamente o contrário. É um chamado poderoso para uma vida ativa, santa, em constante preparação. Não tem nada a ver com passividade, tem tudo a ver com propósito. A Bíblia nos dá um plano de ação bem prático, em 3 partes. Primeiro, olhar para cima, que significa viver com uma expectativa real, constante. Segundo, vigiar, que é estar espiritualmente de prontidão, alerta, porque ninguém sabe a hora. E terceiro, orar, ou seja, manter a linha de comunicação com Deus sempre aberta. E esse versículo amarra tudo de um jeito perfeito. A mesma graça que salva é a graça que ensina a viver do jeito certo, com sobriedade, com justiça, com piedade, agora, neste mundo, enquanto a gente aguarda a volta de Cristo. Ou seja, a esperança no futuro é o que molda o nosso comportamento no presente. E tudo isso nos traz a nossa conclusão, ao contraste final: salvação ou juízo. No fim das contas, a história toda se resume a esses 2 destinos, que são representados pelas 2 vindas de Cristo. Pensa nesse contraste. Na primeira vinda, ele veio como o cordeiro. Para quê? Para salvar. Foi uma manifestação de pura graça. Ele se ofereceu em sacrifício. Mas, na segunda vinda, ele retorna como o leão de Judá. Para quê? Para julgar. É a manifestação da sua glória e ele vem para governar com justiça. É o mesmo Jesus, mas com propósitos totalmente diferentes em cada vinda. Essa passagem em Tessalonicenses não deixa nenhuma dúvida sobre a seriedade do juízo. A volta de Jesus vai trazer vingança em chamas de fogo para aqueles que rejeitaram a Deus e o Evangelho. É um alerta muito solene de que a oportunidade de escolher não vai durar para sempre. Isso nos deixa com uma pergunta final e uma pergunta urgente. Sabendo de tudo isso, qual é então a nossa missão até que ele volte? A resposta se torna óbvia, né? É chamar as pessoas para saírem do caminho que leva ao juízo e entrarem no caminho da salvação, que ainda hoje está disponível pela graça. E assim, a história se fecha, com um ciclo perfeito. Do começo ao fim, a mensagem é essa: aquele que veio para a cruz voltará para a coroa. A promessa é certa, a esperança é real, e a escolha, por enquanto, ainda é nossa.